eu realmente não sei como que eu vou falar pra vocês sobre esse livro. Eu tô tipo uns 15 minutos aqui parada e pensando como é que eu vou começar esse vídeo, como é que eu vou explicar a história deste livro, porque é bem difícil explicar a história desse livro. Então depois da vinheta a gente vai falar sobre O Fim, da Fernanda Torres. audiomarco.com. Gente, esse livro foi um tapa na minha cara. Pra começar, foi um tapa na minha cara. Por que eu li esse livro esse ano? Por que eu li esse livro em fevereiro? Por quê? Eu separei esse livro para a minha meta literária. Caso você tenha caído de paraquedas aqui neste vídeo, saiba que eu tenho uma meta literária para 2020. Eu sempre faço meta literária, faz uns bons anos que eu faço meta literária, que consiste em separar 12 livros como prioridade para ler, um a cada mês. E se você não viu ainda, vai estar passando aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse em saber quais são os livros que eu separei para este ano. Em fevereiro eu separei Fim, da Fernanda Torres. Sim, a Fernanda Torres, essa mesmo, que você via nos normais, na novela, em teatro, a atriz. Sim, é essa mesmo. E ela escreveu esse livro há um tempo já, 2013 eu acho, não sei, acho que foi 2013. Então faz um bom tempo que ela escreveu esse livro. E foi o livro de estreia dela, e eu tô pra comprar esse livro há muito tempo. E aí, eu ganhei esse livro no final do ano passado. Aí eu pensei, vou ler em 2020, porque em 2020 eu quero sair um pouco da minha zona de conforto. E realmente, esse livro me tirou da zona de conforto que eu estou acostumada a ficar. Por quê? Ou eu tô lendo livro de poema, ou eu tô lendo livro de investigação policial, crime policial, detetives, ou é livro de fantasias e coisas do tipo. E esse livro não é nada disso. E esse livro é um livro que vai contar pra gente a história de 5 amigos. Vai contar a história do fim desses 5 amigos. Então a gente vai acompanhar um pouco antes do momento da morte deles. É um livro que vai tratar sobre a morte, mas não é um livro melancólico. Isso é muito importante falar pra vocês, porque apesar de ele tratar sobre a morte, ele não é um livro melancólico, ele só vai fazer você pensar no que você tá fazendo da sua vida. São amigos desde a juventude deles, e aí eles vão envelhecendo juntos, eles se afastam durante um período de tempo, mas eles continuam mantendo aquela amizade, cada um gosta do jeito deles, de cada um. E o que eu mais gostei desse livro aqui foi os diferentes pontos de vista sobre a mesma história. O primeiro capítulo vai ser narrado por um desses amigos, e aí quando acaba esse capítulo, porque o capítulo... Não é spoiler isso, gente, eu já falei pra vocês que vai tratar sobre a morte desses 5 amigos, não é mesmo? Então, no final de cada capítulo, a gente vai ter a morte de um deles, e a gente tem esse outro ponto de vista sobre a morte deste personagem, sei lá, da mulher dele, da filha dele, do pai, do irmão, enfim, de pessoas relacionadas a esses amigos. Então a gente tem essa variedade de pontos de vista sobre a mesma situação, o que normalmente eu acho um pouco maçante, mas a Fernanda Torres não deixou nada maçante, porque parecia, gente, parece que o livro foi escrito, cada personagem foi escrito por uma pessoa diferente, porque o jeito que a Fernanda Torres escreveu esse livro é espetacular, tipo, espetacular mesmo. Esses 5 amigos têm personalidades bem diferentes umas das outras, e a gente vai percebendo isso conforme a leitura vai evoluindo, que a gente consegue entender um pouquinho mais da história, porque quando a história está sendo contada por você, você sempre tende a puxar um pouquinho mais pro seu lado, né? O que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você, então... E não ficou nem um pouco maçante isso, porque às vezes quando a gente revive a mesma história com outros pontos de vista, acaba ficando meio maçante. Mas a Fernanda Torres escreveu maravilhosamente bem, e você consegue ter uma ideia geral de como que era a amizade deles, de como era a personalidade de cada um desses amigos, e de como que eram as pessoas que conviviam com eles. A gente tem uma breve explicação de cada pessoa que vivia na vida deles, então mulher, irmão, pai, mãe, filho, enfim. A gente tem uma pequena explicação, uma pequena introdução a esses personagens, mas o foco principal mesmo são esses 5 amigos e como eles levam a vida. É basicamente... eu falei que é um livro sobre morte, mas na verdade eu acho que é um livro sobre vida. Vai contar a história da vida deles até o momento da morte deles. E tudo que eles fizeram na vida
meio que levou pra essa morte que eles estão vivenciando. Então, cara, é um livro sensacional. É um livro curto e que você não consegue parar de ler. É um livro com uma escrita muito fluida. E eu tenho que fazer um adendo aqui. Eu me sinto na obrigação de falar isso pra vocês, porque esse livro é bem explícito. Então ele vai tratar sobre sexo, drogas, rock and roll. Não tanto sobre rock and roll, mas sexo e drogas tá muito explícito aqui nesse livro, tipo, muito explícito. E eu sinto a obrigação de falar isso pra vocês, porque eu sei que tem crianças me assistindo, tá? Então tem pessoas me assistindo que são mais novas, então por isso que eu sinto a necessidade de falar pra vocês que esse livro é bem explícito. O jeito que a Fernanda Torres escreveu aqui nesse livro te faz se envolver muito mais na história, e não é um livro triste, não é um livro melancólico, é um livro realmente que faz você parar e pensar no que você tá fazendo com a sua vida, nas escolhas que você toma, no jeito que você vive a sua vida. Realmente faz você pensar sobre esse aspecto. E uma das coisas que eu preciso falar pra vocês, que eu fiquei até emocionada, é que tem um personagem com o meu nome. Gente, vocês sabem o quão difícil é achar algum personagem que tem o meu nome? Tipo, às vezes é só Maria, às vezes é só Clara, mas nunca é Maria Clara. Tá, aí a Fernanda Torres meteu uma Maria Clara aqui no meio, que eu falei, muito obrigada, lindíssima, porque finalmente eu vou ler um livro que tem um personagem com o meu nome. Só esse pequeno adendo, porque tem um personagem com o meu nome, então tô me achando, tô nojo porque tem um personagem com o meu nome. Tipo, ninguém se importa, Maria Clara. Essa foi a resenha do fim da Fernanda Torres. Resumindo aqui pra vocês, um livrão. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu o fim, deixa aqui embaixo pra mim que eu quero saber a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. E se você tem interesse em ver também, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. E é isso, obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!